Na tarde de 30 de março de 2026, centenas de entusiastas da aviação alinharam-se na cerca perimetral da RAF Lakenheath, em Suffolk, Inglaterra. O que observavam eram 12 aeronaves de ataque. A 10C Thunderbolt, 2 pousando em 2 ondas de 6. Marcações de cauda da Guarda Nacional Aérea de Michigan, suporte de reabastecimento transoceânico, KC-135 de Bangor e RAF Mildenhall, destino final, o Oriente Médio. No dia seguinte, mais 6 do 190º Esquadrão de Caça de Idaho os seguiram. 18 Warthogs em terra em Lakenheath em 48 horas. Com aeronaves adicionais ainda na base da Guarda Nacional Aérea de Pease, em New Hampshire, aguardando a travessia do Atlântico. Segundo a Air and Space Forces Magazine, a frota de A-10 no Teatro CENTCOM estava prestes a dobrar. A Força Aérea passou uma década tentando aposentar esta aeronave, ou acabou de desdobrar mais delas em uma zona de combate do que em qualquer momento da memória recente. A pergunta que esta análise foi construída para responder: por que agora? Por que especificamente estas aeronaves? E o que nos diz este desdobramento, juntamente com o USS Georgia, transitando em direção à região e 5.000 fuzileiros navais já no teatro, sobre a forma da próxima fase? 6 semanas após o início da Operação Epic Fury, os números de destaque descrevem uma campanha que causou danos extraordinários à capacidade militar convencional do Irã. Mais de 11.000 ataques confirmados. A taxa de lançamento de mísseis balísticos do Irã, supostamente reduzida em 90% desde o dia 1. Sua marinha convencional amplamente neutralizada. E ainda assim, o Estreito de Hormuz permanece fechado. Mais de 150 embarcações comerciais ainda estão ancoradas fora da entrada do estreito. As seguradoras ainda não estão emitindo apólices para trânsitos pelo Golfo Pérsico. A via diplomática que Trump descreveu como ganhando força em 31 de março não havia produzido um acordo público até 5 de abril. O que é visível nos dados de fontes abertas é que a via militar continua adicionando capacidade. O aumento dos A-10, o reportado trânsito do USS Georgia, o desdobramento do comandante da 82ª Divisão Aerotransportada. Cada um é uma peça distinta de um quadro que ainda não se resolveu completamente. Os papéis confirmados atuais do A-10 nesta campanha explicam diretamente por que mais 18 estão sendo enviados. O General Kane confirmou em 19 de março que os Warthogs estavam caçando e destruindo lanchas de ataque rápido iranianas e ativos de lançamento de minas ao longo da costa iraniana. Exatamente a missão para a qual a aeronave foi validada no exercício de treinamento no Golfo Pérsico do USS Santa Bárbara em 2 de fevereiro, apenas 26 dias antes do início de Epic Fury. O foguete APKWS, uma munição guiada a laser de baixo custo que converte um foguete Hydra 70 não guiado em uma arma de precisão. Permite que o A-10 ataque uma pequena embarcação em uma rota de navegação congestionada sem o risco colateral de uma ogiva maior. O canhão GAU-8 Avenger dispara projéteis de 30 mm a 3.900 por minuto contra uma embarcação de ataque rápido ou uma lancha de lançamento de minas. Não há arma mais custo-efetiva no inventário dos EUA. Não se envia um Warthog para uma batalha a menos que a porta já tenha sido arrombada, como o pesquisador de defesa britânico Jack Buckby disse ao English Chronicle. A porta foi arrombada por B-2, F-22 e F-35 na primeira semana. O que o A-10 está fazendo agora, e o que mais 18 expandirão, é o trabalho sistemático de limpeza das ameaças de superfície, para as quais a campanha aérea preparou o ambiente. A história institucional por trás deste desdobramento carrega seu próprio significado.
Segundo a Air and Space Forces Magazine, o 190º Esquadrão de Caça em Gowen Field, Idaho, uma das duas unidades agora se desdobrando através de Lakenheath, estava em processo de aposentar a 10 para o cemitério de aviões de Davis Mountain, ainda em maio de 2025. A Força Aérea havia tentado acelerar a aposentadoria do Warthog por anos, argumentando que era lento demais e visível demais para ambientes de alta ameaça. O Congresso bloqueou o plano de aposentadoria acelerado em dezembro de 2025, determinando que a frota não caísse abaixo de 103 aeronaves no ano fiscal de 2026. 2 meses após essa intervenção do Congresso, a mesma aeronave que a Força Aérea tentava guardar em reserva está sendo enviada em massa para um teatro de combate em um ritmo que analistas de aviação da Jennings descrevem como expandindo missões em andamento ou substituindo e aumentando aeronaves já no teatro. O debate sobre se o A-10 tem lugar na guerra moderna foi resolvido, pelo menos temporariamente, pelo Estreito de Hormuz. Nem 30. A-10s operando sobre o Estreito de Hormuz e a zona costeira do Irã criam uma capacidade de vigilância armada persistente que nenhuma outra aeronave no desdobramento atual iguala. O F-35 é mais rápido, mais furtivo e carrega sensores mais sofisticados. Mas seu perfil operacional não foi construído para o tipo de permanência de baixa altitude por horas que a caça de lanchas rápidas dispersas em terreno costeiro complexo exige. A banheira de titânio do A-10 protege o piloto contra fogo terrestre proveniente do tipo de armas que as tripulações de ataque rápido do IRGC iraniano carregam. Seus 2 motores e hidráulica redundante significam que pode absorver danos que forçariam outras aeronaves a se retirar. Seu raio de combate de aproximadamente 800 km e capacidade de permanência significam que um único A-10 pode permanecer sobre o mesmo trecho de costa por um período prolongado, identificando, rastreando e atacando alvos de oportunidade que uma aeronave mais rápida atravessaria e deixaria para trás. Segundo o analista da Jennings Sam Wise, citado pela BBC, as aeronaves já no teatro estão expandindo missões ou sendo substituídas e reforçadas. 30 aeronaves significa ambas as coisas simultaneamente. A conexão entre o aumento de A-10 e o desdobramento dos fuzileiros navais não é incidental. Segundo o analista do RUSI, Nick Reynolds, citado pelo The National, as forças de fuzileiros navais transportadas por helicóptero são capazes de realizar incursões para negar as margens do Estreito de Hormuz aos iranianos. Mas essas incursões requerem vigilância armada persistente de aeronaves que possam permanecer na área, fornecer apoio de fogo próximo e distinguir entre combatentes e atividade pesqueira civil em um ambiente marítimo congestionado. Essa é uma descrição precisa do que 30 A-10 operando de Muwafaq Salt na Jordânia, ou bases similares do CENTCOM forneceriam. A reportagem do Washington Post sobre a preparação do Pentágono para semanas de operações terrestres limitadas descreveu o planejamento como exigindo uma arquitetura de apoio aéreo próximo. O A-10 é essa arquitetura. O USS Georgia, número de casco SSGN-729. É um submarino de mísseis guiados da classe Ohio, convertido de um barco de mísseis balísticos em 2004. Sua configuração principal: 154 tubos de mísseis de cruzeiro Tomahawk, 2 abrigos de convés seco no casco dianteiro que podem cada um desdobrar um veículo de entrega SEAL, e capacidade para até 66 efetivos de operações especiais. Segundo análise do Middle East Forum, citando registros de fontes abertas, o USS Georgia participou da Operação Midnight Hammer em junho de 2025,
lançando mais de 30 mísseis Tomahawk contra Isfahan como parte dos ataques iniciais às instalações nucleares. A Marinha opera 4 SGNs da classe Ohio, Florida, Michigan e Geórgia. Em setembro de 2025, a Marinha retirou o USS Ohio e o USS Florida da lista de desativação do ano fiscal de 2026, preservando a capacidade total de ataque SSGN. Relatórios de concorrentes indicaram o USS Geórgia, passando pelo Estreito de Gibraltar em 31 de março. Sua localização atual confirmada não é divulgada publicamente, o que é, por design, o padrão operacional para movimentos de submarinos. A lógica operacional de como um SGN como o USS Geórgia se encaixa em uma possível operação na Ilha Carg envolve 3 capacidades distintas. Primeiro, 154 Tomahawks pré-programados contra baterias de mísseis costeiros, estações de radar e posições defensivas do IRGC ao longo do corredor de aproximação, disparados do Golfo de Omã antes que qualquer embarcação de superfície esteja ao alcance dessas defesas. Segundo, os abrigos de convés seco desdobrando veículos de entrega SEAL em profundidade, com equipes de operações especiais se aproximando da ilha sob a água nas horas antes de um desembarque de fuzileiros navais, cortando comunicações, neutralizando radar e mapeando as posições defensivas restantes. Terceiro, o próprio submarino, fornecendo cobertura de sonar passivo contínuo do corredor de aproximação, rastreando mini-submarinos iranianos e minas subaquáticas que representam a principal ameaça para embarcações de superfície. A ressalva honesta que a análise do War on the Rocks aplicou: as águas rasas do Estreito de Hormuz apresentam restrições reais para uma embarcação do tamanho de uma classe Ohio. A posição de espera no Golfo de Omã, fora do estreito, o dentro do alcance de Tomahawk de cada alvo na costa iraniana é o posicionamento operacionalmente mais sólido. Se o USS Geórgia está atualmente nessa posição, não está confirmado publicamente. Assine. Construímos estas equações toda semana. Aqui está o problema que 30 a 10, 5.000 fuzileiros navais e 154 Tomahawks não podem resolver por conta própria. O contra-almirante aposentado Mark Montgomery disse diretamente ao Axios: se os EUA tomarem a Ilha Carg, o Irã pode fechar a torneira no outro extremo. Tomar o terminal de exportação não significa controlar a produção de petróleo iraniana. O Irã pode simplesmente parar de produzir e exportar, aceitando o dano econômico como o custo de negar aos EUA a alavancagem que tenta criar. O relatório de inteligência da CNN sobre as fortificações da Ilha Carg confirmou que Teherã transferiu manpads para a ilha, colocou minas antipessoal ao longo das costas e reposicionou defesas aéreas em antecipação a um desembarque de fuzileiros navais. Um alto funcionário do Golfo, citado pela CNN, advertiu privadamente que ocupar Carg resultaria em baixas elevadas e desencadearia retaliação iraniana contra a infraestrutura dos países do Golfo, o que imporia custos aos estados do Golfo que hospedam forças americanas, não a força em si. O War on the Rocks publicou sua avaliação em 6 de abril. A questão operacional não é se as forças dos EUA podem tomar uma posição. Elas podem. A questão é o que acontece nos dias após a tomada, quando a artilharia de foguetes restante do Irã se concentra inteiramente em uma posição fixa a 25 quilômetros do continente. O rastreador de ativos militares do Atlantic Council, atualizado em 3 de abril, acrescenta uma dimensão importante ao quadro do reforço. Os números atuais do B-1 Lancer em Epic Fury provavelmente quebram o recorde pós-Guerra Fria de desdobramento concentrado em um teatro, criando futuras janelas de manutenção onde a capacidade de geração de força dos EUA
será significativamente reduzida. Se o USS Gerald R. Ford permanecer desdobrado após 15 de abril, quebrará o recorde de desdobramento de porta-aviões pós-guerra do Vietnã de 294 dias. O E-3 Sentry, efetivamente destruído na base aérea Prince Sultan, não tem substituto direto em produção. O programa de manutenção de depósito do A-10 na base da Força Aérea Hill está terminando, enquanto as mesmas aeronaves estão sendo enviadas em massa para um teatro de combate. A campanha está consumindo capacidade militar em um ritmo que restringirá as opções em outros teatros, especificamente o Indo-Pacífico, por meses ou anos após sua conclusão. Cada peça adicionada ao Oriente Médio é uma peça temporariamente indisponível em outro lugar. Esse é o custo estratégico que o reforço tático carrega. A comunicação da administração Trump, em 5 de abril, enquadrou a próxima fase em termos específicos, 48 horas antes de consequências se o Irã não abrir o Estreito de Hormuz. O Hegseth descreveu os próximos dias como decisivos em 31 de março. A contagem de alvos do CENTCOM sugeriu aproximadamente 3.000 alvos restantes na lista de ataques. Diante desse pano de fundo, 3 vias estão funcionando simultaneamente. A via diplomática, Paquistão transmitindo mensagens entre Washington e Teherã, Omã servindo como canal reservado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã chamando publicamente um cessar-fogo de irrealista, enquanto supostamente negocia privadamente. Não produziu um acordo público, mas também não entrou em colapso. A via militar, a desdobrando no teatro, fuzileiros navais no USS Trípoli em posição, USS Boxer e seus 2.500 fuzileiros navais se aproximando, comando da 82ª Aerotransportada se desdobrando. Representa uma postura de força que se torna mais capaz a cada semana. A via econômica, petróleo Brent acima de $116, mais de 150 petroleiros ancorados fora do estreito, receitas de energia dos estados do Golfo perturbadas, aplica pressão em ambas as direções, sobre a capacidade do Irã de financiar operações contínuas e sobre a capacidade dos Estados Unidos de manter apoio político para uma campanha prolongada. A ação militar mais provável no curto prazo, com base nos desdobramentos confirmados e objetivos declarados, não é uma tomada completa da ilha Karg. É uma intensificação das operações de limpeza da linha costeira de Hormuz, em direção às quais A-10S, Apaches e incursões de helicópteros de fuzileiros navais têm estado avançando desde que o comandante da 82ª Aerotransportada foi ordenado a se desdobrar. Segundo funcionários do Pentágono, citados pelo Washington Post, os planos sendo preparados ficam aquém de uma invasão completa e poderiam envolver incursões de operações especiais e infantaria convencional contra sítios de mísseis costeiros e posições de lanchas de ataque rápido. Este é precisamente o perfil de missão para o qual 30 A-10 operando da Jordânia, um SSGN com capacidade SEAL posicionado ao largo e 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais estão especificamente configurados para executar. A opção terrestre permanece disponível. A opção mais limitada de limpar sistematicamente a infraestrutura de ameaças costeiras que mantém o estreito fechado parece ser a prioridade operacional mais imediata. O resumo analítico honesto de onde a Operação Epic Fury se encontra no início da semana 6 é este. A campanha aérea alcançou o que se propôs a alcançar contra a capacidade militar convencional do Irã: 11.000 alvos. Defesas aéreas supostamente degradadas em 80%, marinha convencional neutralizada, taxa de lançamento de mísseis balísticos reduzida em 90%. O problema que a campanha aérea não resolveu, o fechamento do Estreito de Hormuz, mantido por mísseis costeiros, minas,
lanchas de ataque rápido dispersas e guarnições de ilhas que os ataques aéreos degradam, mas não eliminam. Está agora sendo abordado por uma postura de força, especificamente projetada para isso. 30 a 10 que podem permanecer sobre a costa por horas. Um SS GN com 154 Tomahawks e abrigos de convés seco carregando forças especiais. 5.000 fuzileiros navais em 2 navios anfíbios no teatro. O comando da 82ª Aerotransportada se desdobrando. O Pentágono preparando semanas de operações terrestres limitadas, segundo o Washington Post. Cada elemento está em posição ou se aproximando. O que não está em posição é uma decisão presidencial confirmada para executar. A secretária de imprensa da Casa Branca, Leavitt, disse claramente: preparação não equivale a uma decisão presidencial. Trump disse publicamente que não estava enviando tropas para lugar algum, acrescentando que, se o fizesse, certamente não diria. A força está construída. O prazo diplomático está emitido. A pressão econômica está aumentando. As aeronaves que a Força Aérea tem tentado aposentar por uma década acabaram de pousar em uma base aérea britânica, enquanto centenas de observadores de aviões as assistiam e fotografavam. Nada disso constitui uma decisão. E tudo isso constitui opcionalidade. O que as próximas 2 semanas determinam é qual opção é escolhida. E se o Irã chega à mesma conclusão antes que uma escolha seja feita por ele. Este vídeo é baseado em relatórios e análises disponíveis publicamente. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações.